céu. Antes de nós entrarmos na reflexão, queremos mais uma vez reforçar o convite que logo mais à noite, a partir das 18 horas, ali no nosso templo 7, grande culto de adoração ao nome do nosso Deus, na liderança do grupo Renovo, grupo de senhores, na nossa sede, estará realizando este culto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Vá, leve sua família, você é o nosso convidado especial. Deus tem uma palavra para o seu coração. E dando sequência aqui à palavra de Deus, queremos trazer esta reflexão. E esta reflexão, na manhã deste dia, a palavra que vem do céu para os nossos corações nesta manhã. A todos os ouvintes, ela é através de uma pergunta. E esta pergunta é importante todos nós acompanharmos para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Que pergunta é esta, pastor? Passos importantes para morar no céu. Está baseado no livro de João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 1 até o versículo de número 3. A palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a expressão que está sendo dita pelo próprio Senhor Jesus, antes dele ir aos céus, após a sua ressurreição da cruz do Calvário. Ele fala para todos aqueles que estavam presentes. Ele diz: eu vou para o céu, eu vou para o meu Pai, e lá tem um lugar preparado. E este lugar que está preparado, eu vou voltar outra vez. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. E onde eu estiver, vós vão também estar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mediante a esta passagem, é sobre esta pergunta que nós fizemos nesta manhã, que é importante nós entendermos que existem alguns passos que são muito importantes da nossa trajetória, da nossa vida, perante as nossas escolhas aqui nesta terra, para nós morarmos no céu. Se eu perguntarmos a cada ouvinte nesta manhã: quem quer morar no céu? Logicamente, todos vão ter esta liberdade e vão se manifestar. Eu quero morar no céu, pois nós já ouvimos falar que o céu é bom, o céu é um lugar de paz, o céu é um lugar de harmonia, um lugar de gozo eterno. E nós devemos aprendermos dentro da Bíblia Sagrada que para morar no céu é necessário ter alguns passos importantes. Pastor, quais são os passos importantes para nós morarmos no céu? Quais são as atitudes que nós devemos termos para nós morarmos no céu? De acordo com a Bíblia. Não é o pastor quem está falando, é a Bíblia Sagrada, na qual nós entendemos que é a boca de Deus falando para a humanidade. E a palavra de Deus, ela não erra. É o livro inerrante, é o livro sagrado. O primeiro passo para nós entendermos e para que nós possamos dar para morarmos no céu é procurar entender a verdade. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo de número 8 e o versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que nós devemos conhecermos? Pois nós estamos aqui falando da palavra de Deus e cada ouvinte tem a sua responsabilidade de procurar entender esta verdade, de procurar verificar nos livros sagrados. Pois nós estamos falando de uma palavra e é necessário nós procurarmos entender, será que o que o pastor está falando é a verdade?
Vamos verificar. Será que o meu líder religioso tem falado é a verdade? Vamos verificar, vamos conferir, pois é necessário nós entendermos esta verdade, pois nós devemos seguir a palavra de Deus. E é em cima desta verdade, quando nós abrimos a nossa mente, os nossos olhos, e passamos a entender verdadeiramente esta verdade, ela liberta. Ela liberta de algo que estava nos aprisionando, a falta do conhecimento. Nós devemos conhecer este caminho que leva para o céu. E é sobre esta verdade, é o primeiro passo que toda criatura deve entender. É o primeiro passo que toda criatura deve buscar para poder encontrar o caminho do céu. No livro de Colossenses, no capítulo de número 2, o versículo de número 8, a palavra de Deus diz: tendes cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É a palavra que está falando aos nossos corações nesta manhã. Que nós devemos termos o cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, através das filosofias, através das suas vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É esta verdade que nós devemos procurarmos. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que está de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois quaisquer palavras lindas, filosóficas, palavras com vãs sutilezas que muitos têm usado para enganar a muitos, através das suas doutrinas, através dos seus pensamentos, dos seus achismos. E nós devemos termos este cuidado, pois a palavra que liberta, que é Jesus Cristo, é a própria verdade. É o Senhor Jesus, é quem abre a nossa mente, é quem dá o entendimento, é Ele que mostra o caminho para morar no céu. E é esta responsabilidade que nós devemos ter, é dar este primeiro passo, abrir a nossa mente, procurando entender esta verdade, porque a partir do momento que nós conhecemos esta verdade, nós somos libertos. Nós abrimos a nossa mente e passamos a entender verdadeiramente, através de Jesus Cristo, nós vamos morar no céu. Então este é o primeiro passo que toda criatura deve dar, independente da sua religião, independente da sua crença. Não estamos aqui falando de religião, de A, de B, de C, de denominação, não. Nós estamos falando da palavra de Deus. E que dentro da palavra de Deus nós temos que ter algumas atitudes, termos passos importantes na nossa trajetória aqui nesta vida, para podermos morarmos no céu. E o primeiro passo é procurar entender a verdade. Pastor, qual é o segundo passo? O segundo passo é nós aceitarmos a Jesus como o único e o suficiente Salvador da nossa vida. No livro de Atos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 12, a palavra de Deus vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É a palavra quem está falando. Não existe salvação em nenhum outro nome, somente através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que desceu do céu, aquele que se encarnou, o Verbo se fez carne e viveu entre nós, morreu, foi crucificado no madeiro no alto do Gólgota, e ao terceiro dia ressuscitou para nos darmos o direito de escolha, de nós darmos este passo na nossa vida, na nossa trajetória, de reconhecer, de aceitá-lo a Ele e entender que Ele é o único e o suficiente Salvador da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Este é um passo importante para a criatura, para morar no céu. No livro de Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo de número 9, a palavra de Deus vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha o que a Bíblia estava falando para nós nesta manhã.
nós devemos reconhecer, nós devemos abrir a nossa boca, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós devemos termos o privilégio, um orgulho, uma alegria imensa em poder abrir a nossa boca para dizer: eu sou do Senhor Jesus. Eu aceito ao Senhor Jesus como dono da minha vida. Tem muitas pessoas que nós já ouvimos algumas desculpas dizendo: não, mas eu já aceitei a Jesus. Então, quem aceita Jesus, você abre a sua boca e diz: eu sou de Jesus. E quem é de Jesus, faz as obras na qual Jesus ordena fazer. Então, se nós somos de Jesus, nós devemos seguir a Cristo. Esse é mais um passo para nós aprendermos nesta manhã. O primeiro passo para que a criatura venha morar no céu é procurar entender a verdade. O segundo passo é aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Em 1 João 4,15 vai dizer: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é simples nós termos essas atitudes, tomarmos essas decisões, damos esses passos para nós morarmos no céu. Não estou falando daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, conforme os costumes, as tradições humanas. Não, eu procurei entender a verdade. E quando nós encontramos essa verdade, é o primeiro passo para morar no céu. O segundo passo é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, de acordo com a Bíblia Sagrada. E o terceiro passo é seguir a Jesus. Olha só como nós estamos aprendendo nesta manhã. Primeiro passo, procurar entender a verdade. O segundo passo, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. E o terceiro passo, seguir a Jesus. Não adianta nós procurarmos entender a verdade. Não adianta nós procurarmos e dizermos: eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, se você não segue. Então você não vai morar no céu, de acordo com a Bíblia. Por quê, pastor? Porque quem segue a Jesus, ama Jesus. Seguir a Jesus é dedicar a sua vida nele, deixando para trás a sua velha vida, a velha criatura, os velhos costumes. Porque como que eu digo que eu sigo a Jesus e eu vou para lugares na qual Jesus não está? E nós bem sabemos que Jesus não vai estar em certos lugares. Se Jesus não está em certos lugares, nós não estamos seguindo a Jesus. Oh, aleluia! Então, para nós seguirmos a Jesus, é interessante nós entendermos que no livro de João, de acordo com a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 12, e o versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Oh, glória a Deus! Olha que passo importante que nós devemos dar. Não adianta nós procurarmos entender a verdade, não adianta nós dizermos e abrir a nossa boca: eu aceitei a Jesus, se nós não o seguirmos. Porque a Bíblia aqui está dizendo que quem me serve precisa seguir-me. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem falou. No livro de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 24, ele estava perante os seus discípulos e algumas das pessoas que estavam aprendendo das suas palavras, e Jesus, ele diz: olha, eu vou caminhar. E quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir os meus ensinamentos, seguir aquilo que eu estou ensinando, primeiro você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que tomar sua cruz todo dia. E você tem que me seguir. Olha aqui o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã. Que nós devemos termos algumas atitudes para morarmos no céu. Não é simplesmente eu abrir a minha boca e dizer: eu vou morar no céu, eu quero morar no céu. Nós temos que examinar a Bíblia Sagrada para entendermos que é necessário nós termos algumas atitudes, termos passos. E são passos tão importantes que faz para que a criatura chegue até o céu. E o primeiro passo é procurar entender a verdade. O segundo passo é você abrir a sua boca e dizer: eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador. E o terceiro passo é seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. Se você fizer
Desta forma, você vai chegar no céu. Pastor, e tem mais algum passo para nós morarmos no céu? Sim, tem um quarto passo. Qual é o quarto passo? Obedecer a sua palavra. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Como que nós vamos abrir a nossa boca para dizer: eu amo a Cristo, eu amo o Senhor Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, e eu não a obedeço? Porque eu demonstro o meu amor. O amor é ação, são atitudes, não são palavras, não são verbalizações de palavras, e sim atitudes. Então, se eu abro a minha boca para dizer que eu amo a Cristo, então eu tenho que demonstrar através das minhas ações. E as minhas ações é obedecer a palavra de Deus. Como eu digo que eu amo a Cristo e não obedeço a sua palavra. É um contraste, não tem como nós dizermos que amamos a Cristo se não seguirmos os seus ensinamentos, se não seguirmos a sua palavra. Se Jesus diz, vai para a esquerda e você vai para a direita, você não está amando a Cristo. Se Jesus diz, não anda por aquele caminho e você anda por aquele caminho, você não está amando a Cristo. De acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Não é o pastor Neemias quem está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que para nós, a criatura, independente das suas crenças, independente da sua fé, nós devemos termos passos importantes para nós chegarmos no céu. Em 1 João, no capítulo 5, versículo de número 2 até o versículo de número 4, a palavra de Deus vai dizer: assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha o que a Bíblia aqui está dizendo. Esses mandamentos não são pesados. Eu já ouvi algumas pessoas falando, não, se nós formos seguirmos de acordo com como está na Bíblia, ninguém vai morar no céu. Você está muito enganado, porque este mandamento é uma preciosidade, é um privilégio nós podermos estar conhecendo esta verdade, seguirmos esta verdade. Nós andávamos escravo através dos pecados, dos nossos deleites, nós andávamos com um fardo sobrecarregado na nossa vida. Que fardo era esse, pastor? É os nossos vícios que nós tínhamos antes de encontrarmos a Cristo, antes de encontrarmos a verdadeira liberdade, a libertação em Cristo Jesus. E nós, através dos vícios, nós não conseguíamos se aproximar de Cristo. Através dos vícios, nós não conseguíamos entender esta verdade. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus chega até nós, através do seu imenso amor, e diz, ei, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, vamos caminharmos juntos para nós morarmos no céu. Por isso, a criatura deve entender que existem alguns passos importantes para nós morarmos no céu. O primeiro passo é nós procurar entender a verdade. Não fazer algo porque o nosso líder religioso está mandando você fazer. Vá examinar as Escrituras. Vá examinar se está de acordo com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é esta verdade, na qual nós conhecemos e seremos livres. E passamos a entender. Eu vou seguir, não de acordo com os rugimentos do mundo, não de acordo com as vãs filosofias, mas de acordo com a palavra de Deus. De acordo com como está escrito nas sagradas letras. Então, procurar entender a verdade. O segundo passo é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. E o terceiro passo é seguir a Jesus. Glória a Deus! Nós devemos seguir a Jesus. E qual é o quarto passo? Obedecer a sua palavra. Não adianta eu entender a verdade, eu aceitar Jesus, eu seguir Jesus, mas se eu não obedecer a sua palavra. É interessante, é importante que nós venhamos entender e obedecer a sua palavra. E a palavra que está dizendo que não é pesada.
Quando Tiago escreve no capítulo de número 1 e o versículo de número 22 para todos os ouvintes, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Oh, glória a Deus! É esta palavra que nós estamos aqui trazendo para a meditação de todos os ouvintes. Uma palavra que edifica, uma palavra que traz o conhecimento. Pois um dia todos nós, toda criatura, estará perante a um tribunal para prestarmos conta daquilo que nós tenhamos aprendido nesta vida, daquilo que nós temos feito nesta vida. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia que era desta forma, eu não sabia que era desta maneira. E nós estamos aqui nesta manhã trazendo para o seu coração os 4 passos importantes da criatura para que possa chegar até o céu. Se você seguir esses 4 passos, procurar entender a verdade, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, seguir a Cristo e obedecer a sua palavra, você está destinado a ir morar no céu de glória juntamente com o Senhor Jesus. Guarde esta palavra em seu coração, crave ela nas tábuas do seu coração e medite nela e procure entender esta verdade, pois fazendo isto, salvará tanto a ti quanto a tua casa. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.